Nós estamos aí com 21 dias, né? Iniciando hoje, é o segundo dia de 21 dias de oração, de jejum e devocional, junto com vocês aqui, às 6 horas da manhã. E eu acredito que nesse período, ou nessa jornada, nessa entrega, nessa intencionalidade aí, desse jejum, nós viveremos despertar, tá? Nós viveremos, experimentaremos despertar do Senhor, principalmente cura e milagre, e nas áreas da nossa vida que estejam ali travadas, bloqueadas, enfim, todas as prisões que tiver, né, te bloqueando, as amarras que tiver te segurando, elas vão cair por terra em nome de Jesus, porque nós cremos no poder, porque a nossa arma, elas não são carnais, a nossa arma, elas são espirituais, tá? Elas são espirituais. E como eu já falei algumas vezes, né, inclusive ontem, a cura, ela acontece em movimento. A nossa cura, ela acontece em movimento. Nosso recomeço acontece em movimento. Então, é preciso você entender isso, que você precisa estar em movimento, seja numa sala de oração como essa, seja participando de eventos, seja se colocando em lugares de pessoas que estão fazendo algo, estão trabalhando na sua vida, na parte emocional, espiritual, que é o caso do Projeto Recomeçar, tá? A gente tem promovido aí algumas ações que fazem a gente estar nesse movimento, porque com isso a gente se cura no processo. A gente começa a olhar para o lado, a gente começa a enxergar que tem dores similares, tem coisas em comum, tem a dor do outro, tem alguma história que vai te impactar ali, que está passando, que a pessoa está passando, às vezes similar à sua, às vezes bem diferente. Com relação a doer mais e a doer menos, eu costumo dizer, né, que quando dói na gente, né, a gente sempre acha que a dor da gente é sempre maior. Então, nesse comparativo, sempre a dor da gente vai vencer. Só que tem desafios que a gente não consegue vencer sozinho. Na verdade, a maioria deles a gente não consegue vencer sozinho. E lutar uma guerra emocional ou espiritual sozinho é quase pedir para perder, tá? É quase pedir para ser derrotado. E é por isso que nós, como comunidade, nós, enquanto integrantes do projeto, nós, enquanto pessoas que já passaram pelo divórcio, que entenderam que sozinho não dá para a gente avançar, sozinho não dá para vencer, né? A gente precisa uns dos outros, a gente precisa estar em unidade, a gente precisa estar em movimento, precisa estar em comunidade. E o inimigo, uma das táticas do inimigo é essa, é dividir para conquistar. Então ele vai tentar te manter isolado, ele quer te ver isolado dos demais, do rebanho, para você ficar vulnerável. Porque ele sabe que se você ficar vulnerável, é mais fácil você entrar em um quadro de depressão, entendeu? E em uma situação muito mais grave, até no estado de suicídio, de você a ponto de querer liquidar a sua própria vida. Então, trazendo essa importância de estar em movimento, de se pôr em movimento, de caminhando com vocês nessa jornada, nesse devocional, né, que hoje é o nosso segundo dia, eu queria trazer um alerta, né, essa minha reflexão de hoje, eu quero trazer para vocês um alerta que, na minha opinião, assim, é algo, não que seja o mais importante, mas que muita gente tem se deixado levar, tá? E entra no campo do vitimismo. Eu quero conversar rapidinho esse assunto com vocês antes de a gente orar. Eu quero trazer para o seguinte ponto. Eu quero falar com vocês, nesse devocional de hoje, sobre a idolatria da dor, sabe? A idolatria da dor. Tem muita gente que transforma o sofrimento em um altar, entendeu? Então, isso é perigoso. Em que sentido? Eu vou ler o texto, depois eu trago para uma reflexão, para você entender, tá? Exatamente. Autocomiseração é quando você transforma a sua dor em idolatria. Então, eu vou ler um versículo que está em João, capítulo 5, apenas o versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali um homem há muito tempo, disse: queres ficar são? É até retórico, né, fazer uma pergunta dessa para alguém que está aleijado, para alguém que está
paralisado ali, paralítico por alguma enfermidade. Só que analisa mais fundo essa pergunta, né? Jesus perguntar para um paralítico se ele quer ficar são, sei lá, parece até uma questão até um pouco sarcástica da fala de Jesus, mas não é. É porque o homem ali no tanque de Betesda, por exemplo, paralisado há 38 anos, ele estava esperando o movimento das águas, né, para que trouxesse a cura para ele. Então, ele estava esperando o movimento para trazer a cura para ele. Da mesma forma, muitos de nós, após algum trauma, né, ou seja, o causado pelo divórcio, ou pelo luto, né, que vivemos, a gente monta um acampamento na beira desse tanque, da nossa própria dor, tá? E a gente espera que o tempo resolva, que exija ali uma decisão de fé e coragem, né, da nossa parte, mas a gente espera que o tempo resolva isso, né? Tem uma frase do Maquianos que eu escutei essa semana, ela pega forte, porque se o tempo resolvesse tudo, Deus seria desnecessário. Era só você deixar as coisas acontecer e simplesmente deixa a vida me levar. Só que não é assim, tá? Não é dessa forma, não é assim que acontece. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que nós estamos vivendo, tá? No projeto, dentro do projeto, né, a gente aprende que o fim de um ciclo não acaba, não é a tua certidão de óbito, tá? Então, não acabou sua vida, não acabou seu ministério, não acabou, encerrou-se um ciclo. Seja você o causador desse termo, ou seja você a vítima dessa situação, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado nessa parte da idolatria com a dor, porque a maioria das vezes a nossa mente, a nossa percepção, as nossas crenças, ela tende a dizer para nós, a falar para nós que aquilo ali estagnou a nossa história. Aí ainda entra numa parte que entra frequentemente, né? A gente nos apegamos àquele sofrimento porque ele nos tornou familiar, né? E até um tanto seguro, tá? Afinal, se eu não for a pessoa que sofre, quem eu seria agora? Você entendeu? Esse é o perigo, sabe? Esse entendimento essa autocomiseração é um perigo. Por quê? Porque a pessoa, ela pega essa parte da sua trajetória, né, do seu sofrimento, e transforma isso no altar, porque ela vai receber atenção por aquilo, ela vai receber autocomiseração por aquilo, ela vai, as pessoas vão olhar para ela, vão falar assim, nossa, como que você, olha só como que você tá, né, aí fica, enfim, aí a pessoa vira refém daquilo, a ponto de não romper aquilo, de não avançar, tá? E a pergunta de Jesus para o paralítico é importante, né? Jesus faz a pergunta terapêutica, é uma pergunta terapêutica, que quer edificação? Olha só, é uma pergunta, parece óbvio, né? Mas quem idolatra a dor costuma responder com desculpa e justificativa sobre quem os abandonou ou por que não consegue avançar, tá? Então, assim, quando alguém pergunta por que você está nesse estado? Por que você está divorciado? Por que você está? Por que você aconteceu? A vez foi por uma fatalidade. Mas na questão do divórcio, por exemplo, aí a pessoa não consegue olhar para si, ou não consegue olhar para dentro, e ela olha para o externo, ela começa a colocar a justificativa, ela começa a colocar desculpas. Por que você não casou ainda? Por que você não foi curado ainda? Por que você é isso? Aí ela começa a trazer mais o campo externo do que a parte interna, né? E a dor, ela deve ser apenas um local de passagem, nunca de habitação permanente, tá? Então, assim, ela só deve servir para gerar empatia e combustível, tá? Ela nos capacita a enxergar o invisível e ajudar outros que sofrem. Então, quem sofre, quem sente, consegue enxergar o outro. Torna-se misericordioso. Torna-se ainda mais misericordioso, tá? Porque quando a gente vê uma pessoa que está sofrendo por uma rejeição, por exemplo, da parte da liderança da igreja, na igreja, uma pessoa divorciada,
que está sofrendo agora a rejeição de membros, de irmãos que um dia disseram que nunca o abandonaria e agora o isolam, aí você que já passou por isso, você fala assim, eu sei o que essa pessoa tem passado, eu sei o que ela está vivendo, eu sei o que ela está passando. Aí você tem uma empatia maior, você tem um ato de misericórdia também. Então, esse é o ponto de aprendizado da dor, te deixa um pouco mais sensível para isso. Mas não você deve usar isso, ou você deve ter a dor como um altar de idolatria, né? Transformar isso na idolatria na sua vida. Tá? E Deus, né? E quando nós colocamos o nosso sofrimento no centro, a gente expulsa, olha só essa frase, olha só essa palavra. Quando nós colocamos o sofrimento no centro, a gente expulsa a soberania de Deus da nossa visão. Você coloca os teus olhos apenas na dor, esquece de Deus, do Jeová Rafá, que é o Deus que cura, que é o Deus que sara. Nós estamos vivendo uma semana de curas e milagres. Tá? Nós estamos vivendo uma semana de curas e milagres em Deus. Nós precisamos entender que é em Deus. Se Ele não fizer nada por nós, meu amigo, sinto muito te falar, minha amiga, ninguém vai fazer. Tá? Se Deus não puder fazer nada por nós, ninguém vai fazer. E se você não tomar uma atitude de fazer algo por você, não espere que os outros vão vir fazer por você. Você entendeu? Então, primeiro você precisa se despertar para isso. Quem tiver com o microfone ligado aí, por gentileza. Primeiro você precisa se despertar para isso. Tá? Você precisa sair desse campo de vitimismo, de autocomiseração. Porque isso acontece comigo. Porque isso foi grave. Porque isso... E não estou aqui minimizando a sua dor. Não estou aqui... Nós não estamos aqui para minimizar a sua dor. Mas também nós não estamos aqui para te chamar de coitado, para te chamar para ficar passando, lambendo as feridas junto com você. Não, nós estamos aqui para curar. Nosso propósito aqui é te despertar para essa cura, tá? É te despertar para o recomeço, é te despertar para um novo tempo, para essa quebra de ciclo, Na aula de perdão, dentro da jornada de cura, tem uma frase que a Raquel falou, que é o seguinte, sobre o perdão. Perdoar, ainda tem muita gente presa nisso, mas perdoar não é você concordar com o que o outro fez, mas é você romper o vínculo emocional da dor. Então, quando você não perdoa, você fica preso lá, tá? Então, quando você entende que você precisa quebrar esse altar de idolatria da sua vida, chamado a sua dor, você tira ela do centro, você começa a colocar a visão de Deus, você começa a colocar a soberania de Deus. Fala, Senhor, o teu propósito é maior, a tua visão é maior para a minha vida, o projeto que o Senhor tem para a minha vida é maior do que aquilo que eu estou vivendo agora. Porque agora, na minha dor, eu estou olhando para o momento, para o presente, para o agora. Mas, nesta semana, ou nesses dias, esses altares serão derrubados em nome de Jesus. Só que detalhe, não é eu que vou derrubar, não. Não é o pastor Edmar que vai derrubar, não. Não é a Raquel, não é o Bruno, não é. Sabe quem vai derrubar o altar? Pois é. É isso mesmo. É você. É você que precisa derrubar esse altar da dor da sua vida, tá? Então, E eu quero, antes da gente orar, eu quero passar aqui uma atividade prática, rapidinho para você. Eu quero que você identifique, tá, um comportamento de vítima, seja você está no início da jornada de cura, no início, se aconteceu recentemente com você a parte do divórcio, do luto, agora, recentemente, tal coisa, ou você já está um pouco mais avançado, já está aí há 3, 5 anos aí, se curando, já está em nível avançado de cura. Então, independente para quem seja para você que está aqui agora, ou seja para você que já está há bastante tempo. Eu quero que você identifique o comportamento de vítima, tá? Que você tem repetido. Como falar do passado em todas as conversas, ou buscar migalhas de afeto por carência. Esse aqui é um exemplo. Ó. Se você tem falado do passado em conversas, ou buscar migalhas de afeto por carência, tá? Você vai decidir interromper hoje. Então, identifique um desse comportamento,
ou se tiver mais de um também, e você interrompa hoje, tá? Então você vai remover da sua vista ou de suas redes sociais o que serve apenas para alimentar a tristeza que te consome. Substitua esse tempo por um cuidado real com seu corpo, alma ou espírito. Ou seja, um momento como esse de devocional, a gente está aqui conversando sobre a palavra, a gente está aqui compartilhando essa mensagem e também orando com você. Isso aqui já te alimenta, isso aqui já te traz um direcionamento, já te traz um despertamento. E eu tenho certeza que Deus opera maravilhas no nosso meio através disso. Por pouco que seja, por curto que seja, tenho certeza que algo Deus movimenta, algo Deus move dentro de você. Seja arrancando coisas que estão aí dentro, te prendendo, te aprisionando, ou seja, adicionando algo, né? Colocando mais discernimento, colocando mais uma porção da unção dele sobre você, sabe? Ou seja, curando as suas feridas de dentro para fora, restaurando, ativando o seu espírito, sabe? Vivificando o seu espírito, ou sarando aí também o seu corpo. Nós estamos em uma semana de milagre, nós estamos em um ambiente profético, porque a palavra do Senhor diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria. Não importa se nós estamos em um ambiente virtual, igual esse aqui, ou em um ambiente físico, igual nas comunhões que a gente faz. Mas, independente do momento, o Senhor está com ele. E aonde Jesus está, tudo pode acontecer. O milagre pode acontecer, a cura pode acontecer. Mas a pergunta que Jesus fez para o paralítico: você quer ser curado? Entendeu? Às vezes a resposta parece óbvia, só que analise ela com mais profundidade para você não dar uma resposta vazia, se apenas da boca para fora, mas as suas ações, as suas atitudes serem diferentes. Porque às vezes você quer ser curado, só que você não se dispõe para isso, você não se coloca em movimento, você não se coloca, não tem disposição. Você levanta, você ainda permanece com esse altar de dor na sua vida, fazendo disso uma idolatria. Então, derrube esse altar hoje da sua vida. Derrube esse altar hoje da sua vida. Não espere as águas se movimentarem. Não espere um anjo descer. Não, é você. Você que vai se movimentar. Você que vai fazer. Você que vai se pôr em movimento. E a cura vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Então, eu quero orar por você nessa manhã, nesse segundo dia do nosso jejum. Tá? Uma orientação, né, do jejum aqui. Os que podem, tem pessoas aí que não conseguem ou não podem fazer jejum, né, total, né, sem água, sem alimento sólido, sem nada, tá? Esse é o jejum total. Agora, aos que não podem, né, então bebam água e tire alguma coisa da sua vida durante esses 21 dias que você gosta muito, né? A galera do chocolate, aí tira o chocolate, fica 21 dias sem chocolate. A galera do café, será que consegue ficar 21 dias sem café? A galera do café? Hã? Bora lá? Bora pro desafio? Sem açúcar? Sem açúcar? Você não é feio, você só come açúcar. Misericórdia. Eu lembrei do nosso amigo Pablo Marçal. Ai, Jesus. Mas, trazendo aqui para... Pois é, né, Luciane? Vamos quebrar esse altar de idolatria da nossa vida, tá? Vamos quebrar isso. É só você que pode fazer, tá? É você olha para dentro de você e fala assim: não, a partir de hoje eu decidi eu decidi quebrar isso, tá? Então, a atividade prática é para você identificar esse momento que você usa da sua dor para chamar a atenção, para se fazer de vítima, né? Para autocomiseração, para você receber as migalhas de atenção, enfim. Então, é você e Jesus. Ah, mas eu não tenho consciência e tal. Peça para Jesus, fala: Senhor, me mostra o qual o altar que eu tenho levantado na minha vida. Eu quero quebrar cada um deles. Me mostra, entendeu? Me mostra. E Deus vai te mostrar. Deus vai falar com você. Tenho certeza, porque Ele fala, Ele é um Deus vivo e Ele quer você curado e você curado, em nome de Jesus, tá? Eu quero orar por você agora
nós vamos orar e abençoar a sua vida. Você não precisa abrir seu microfone, tá? Eu vou orar, você ora comigo, você diz amém, Senhor, é isso mesmo, tá? Ou você faz a tua oração aí, enfim, fica à vontade, Deus vai te direcionar, o Espírito é quem intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis. Se você não conseguir falar, você apenas chora, mas se coloque diante do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai, por cada vida presente nesse ambiente virtual, nessa sala online agora, nesse devocional, nesse jejum, Pai, a qual nós estamos levantando, a qual nós estamos entregando para o Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Senhor, nessa manhã nós apresentamos, Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra o Senhor. Seja o altar da idolatria, Pai. Seja esse altar que a gente tem levantado de dor. Não importa, Pai. Nos mostra, Senhor, qual o altar que nós temos levantado que tem ocupado o lugar do Senhor, que tem ocupado a soberania do Senhor na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pensamos ou imaginamos, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus, é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, Espírito Santo, é o Deus da paz, Deus de poder, de maravilha e de glória. O Senhor, Pai, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Deus que curou o paralítico, é o Deus que fez maravilhas acontecer no meio do seu povo, é um Deus que cuidou no deserto, é um Deus que cuidou durante as batalhas, Pai. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso socorro, e o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação, da dor. Espírito Santo, não nos deixa, Pai, não nos deixa transformar nossa dor em um altar de idolatria. Pai, nós removemos esse altar agora, em nome de Jesus, Pai. Toda comiseração, todo vitimismo, Espírito Santo, cai por terra agora. Traz consciência para essa pessoa. Traz, Senhor, discernimento para ela, para ele, Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter autorresponsabilidade, que nós possamos, Pai, ter responsabilidade também emocional com aquilo que nós geramos, com aquilo que nós somos intencionais nas nossas ações. Espírito Santo de Deus, nós cremos, Pai, no agir do Senhor, nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor está se movendo, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Pai, de poder, de misericórdia. Perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor, nosso pecado. Perdoa, Senhor, a quem nos tem ofendido. Nos perdoa, Pai, a quem nós ofendemos. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ser melhor a cada dia. Nós não somos perfeitos, Pai, não, mas nós somos filhos e filhos amados do Senhor. E como filho, Pai, nós nos posicionamos como filhos do Senhor, com responsabilidade, entendendo que somos co-herdeiros com Cristo, entendemos que temos um Pai, um Rei, um dono de tudo isso, mas também, Pai, nós somos servos, estamos aqui para servir os nossos irmãos, estamos aqui para acolher os nossos irmãos, estamos aqui, Pai, para cada dia mais ser canal de bênção para essas vidas, para essas pessoas. Pai, não importa a intensidade da dor que nós estamos vivendo ou passando, não interessa o desafio que nós estamos enfrentando, nós sempre temos condições, Pai, de socorrer alguém, de estender a mão para alguém. Nós não somos insuficientes ao ponto de não conseguir ajudar ninguém. Pai, nos ajuda, Senhor. Quebra, Pai, essa cadeia. Quebra, Senhor, essas correntes agora, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, seja ela mental, seja ela física, seja ela espiritual, nós oramos agora por cura, por milagre, por libertação. Nós queremos que o Senhor é quem opera, queremos que o Senhor é quem faz, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, Espírito Santo, porque o Senhor, Pai, pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, ou pedimos, ou imaginamos. Pai, eu oro também por cada um, Pai, pelos filhos de cada um aqui, aqueles que estão sofrendo, Pai, por algum tipo de alienação parental, ou aqueles que estão sofrendo, Pai, por algum tipo de
de disfunção, de distúrbio, Pai, ou seja, também repressão financeira, não importa, Pai, pelo qual lado, Espírito Santo, entra nessa causa agora, entra nesse ambiente agora, entra nessa vida agora, Pai, em nome de Jesus, começa a quebrar os grilhões, Pai, começa a quebrar as cadeias, começa a quebrar toda a resistência do inferno agora contra essa vida, Espírito Santo, os nossos filhos são do Senhor, Pai, eles são ungidos, eles são separados, eles são protegidos, Pai, porque o Senhor, eles são do Senhor, Pai, e tudo aquilo que está na tua mão está guardado, tudo aquilo que está com o Senhor está bem. Deus, nós oramos, Pai, nós oramos também pela vida profissional de cada membro aqui. Seja a pessoa que está desempregada, Pai, que precisa de uma porta aberta. Seja, Pai, o empregado que precisa avançar, que precisa crescer, Pai, dentro da empresa, que está passando por algum tipo de dificuldade, de luta, não está conseguindo se concentrar no trabalho, Pai. Começa a trazer, Pai, cura para ele agora, em nome de Jesus. Joga por terra toda ansiedade, toda depressão, todo espírito de enfermidade, Pai. Joga por terra agora, em nome de Jesus. Deus, seja a pessoa que é autônomo, empreendedor, que precisa de contrato, que precisa vender, Espírito Santo, é o Senhor, Pai, que cuida das nossas finanças, dá sabedoria, dá discernimento, Pai, nos dá estratégia de venda para essa pessoa, para nós, em nome de Jesus, os contratos que precisam ser fechados, Pai, faz chegar, faz acontecer, Espírito do Senhor, o Senhor Deus provedor, o Senhor Deus que provê, Pai, as nossas necessidades são sanadas, as nossas necessidades são sanadas no Senhor, Pai, nós queremos primeiro no socorro do alto, nós queremos primeiro no socorro do Pai, no socorro que nos ajuda, no Pai que está presente, que está conosco todos os dias. Esse Pai é poderoso. Pai, eu oro também, Pai, pela vida de cada um aqui, dos meus irmãos que estão passando por algum tipo de enfermidade física, enfermidade mental, enfermidade psíquica, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, visita agora, Pai, visita agora cada célula, visita agora, Pai, cada célula desse corpo, Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode fazer, Pai. O Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus de milagre, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por milagre, por cura nesta manhã, Pai, de terça-feira. Você que está com dor em algum lugar do seu corpo, coloca a mão aí onde está doendo, coloca a mão aí na sua enfermidade, não é mais sua, agora ela vai sair em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade que era o nome de Jesus. Declare cura sobre o seu corpo, declare cura sobre a sua mente, declare cura sobre o seu espírito, sobre a sua alma será curada. Declare cura sobre você. Fala, eu não sou mais doente, eu não sou mais assim, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, eu não tenho nada disso. Cai por terra, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Declare sobre você. Não seja profeta do caos sobre a sua vida, seja profeta da bênção, seja profeta de cura. Espírito Santo dá sabedoria para essa pessoa vigiar com as palavras, Pai. Dá sabedoria para essa pessoa vigiar com as palavras, Senhor. Porque ela quer cura, ela quer a vida avançando, ela quer milagres, ela quer provisão, ela quer, mas a sua boca trabalha contra ela. Espírito Santo de Deus, dá sabedoria para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, não levante esse altar de idolatria, não levante altar de dor sobre a sua vida. Vamos derrubar esses altares, derruba esses altares. Espírito Santo, nós oramos, Pai. Nós cremos que o Senhor faz, nós cremos que o Senhor tem e que o Senhor fará muito mais sobre cada um de nós. Nós, Pai, já te agradecemos pelo que recebemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós temos um Pai e o nosso Pai é bom e atende a nossas orações para a honra e glória do Senhor, Pai. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Gente, é bom saber que o Senhor está conosco. É bom saber que a gente não está só. É bom saber que estamos em movimento e o movimento está nos curando. É bom saber que cada dia mais o Senhor tem nos guardado. Tá? Vamos manter o horário para as 6 da manhã, né? Porque muita gente, às 6h30, está deslocando para o trabalho, para a escola, enfim, tá certo? E eu quero tirar foto com vocês. Vamos tirar essa foto. Vamos tirar essa foto. Você que pode, antes de você sair, vamos tirar foto. Antes de você sair, deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu ver.
Vamos lá. A foto não fica bonita se você não tiver sorrindo com a câmera aberta. Você que pode, né? Vamos tirar essa foto bonita, tá? Cadê a foto? Olha o X. X. Eita, povo bonito. Gente, Deus abençoe a sua vida. Talvez algum de vocês possa ter entrado agora, né? E pegou a live, a oração acabando, né? A gente mudou o horário, anunciou ontem, inclusive, mas acredito que boa parte viram, né? Justamente por conta de muita gente, às 6:30 da manhã, estar se deslocando para o trabalho, ou para a escola, ou levar a criança na escola, tal, o filho, e etc. Então, a gente resolveu antecipar, porque daí ficou melhor para a maioria, pelo menos. Nunca vai ficar bom para todo mundo, mas pelo menos fica bom para a maioria, tá? Então, espero que vocês fiquem bem, tenham um excelente dia na presença do Senhor, e amanhã, às 6 horas da manhã, nos vemos novamente para o nosso terceiro dia de devocional, jejum e oração. Graças a Deus, tá? Fiquem todos com Deus, excelente dia. Tchau. Lembrando que quarta-feira, quem está na região de Goiânia, o pastor Edmar vai estar pregando na quarta de guerra do campus da 153 da Family Church. Amém. Glória a Deus. Oi. Uma palavra de bênção. Você precisa dizer nem para si mesmo. Porque tem todas as promessas. A parte de Deus é dizer e a nossa parte é responder tudo. Então, há muita bênção para ser liberada sobre você mesmo. Em nome de Jesus. O Senhor vai ser, vai ser pela graça, meu livro. C.S. Lewis, que eu amo, é surpreendido pela graça, surpreendido. A graça de Deus sempre nos surpreende e a graça de Deus sempre nos constrange. Que Deus nos dá muito além do que nós merecemos, muito além do que nós pedimos, às vezes até do que nós sonhamos. Ele vem e excede, excede. Essa é a graça de Deus, é a bondade de Deus que está sobre as nossas vidas, está sobre esta igreja. Nós somos uma igreja que vive debaixo do favor imerecido de Deus. Agora, nós não podemos frustrar a graça de Deus. Há certas coisas que frustram a graça de Deus. O que significa frustrar a graça? Deus quer fazer, mas às vezes assumimos atitudes que o impedem